Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. E seguindo nossos estudos aqui sobre o livro A Gênese, que peço que você pegue o seu exemplar e acompanhe, ou baixe aí na internet, em PDF, né? Acompanhe conosco aqui as leituras, né? E vamos aqui à introdução desse livro, que é interessante a gente lembrar que na última conversa que tivemos, nós trabalhamos os escritos de São Luís a respeito da obra e a necessidade de ser atualizada e amadurecida a ideia de Kardec, para que viesse a ter essa obra. Então a gente vai lendo aqui, item por item, aqui para poder entender um pouquinho como era esse processo dessa obra sistemática aqui da obra, a Gênese. Então nós começamos com a introdução, a primeira edição publicada em janeiro de 1868, e essa diz assim: essa nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, e suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espírita. Então, o primeiro ponto sobre a Gênese é o início de todas as coisas, o processo de criação divina, de como ele se deu como se deu esse processo, e a evolução do espírito imortal aqui nesse planeta Terra. Os milagres, aquilo que Jesus veio trazer para nós sobre as nossas possibilidades através da evolução do espírito, e as predições, aquilo que alguns espíritos tinham a possibilidade de vislumbrar no futuro do nosso planeta Terra. Temos a nossa geração nova, como seriam os novos espíritos, né, que reencarnasse aqui, a relação com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Enfim, nós vamos ver que Jesus trouxe muitas coisas para nós, muitos milagres que não eram explicados, e por essa razão é que tinha o nome de milagres. E a gente vê que a doutrina espírita traz isso de uma forma muito clara, muito sistematizada, e o que a gente vai começar então a trabalhar. E nós vamos ver o segundo item: 2 elementos, ou se quiserdes, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um de seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então, como foi essa ruptura entre a ciência e a religião? A ciência não via a parte espiritual e a religião não via o desenvolvimento da ciência. Então a doutrina espírita vem justamente unir esses 2 elementos, o elemento, né, como aqui fala na introdução, o elemento espiritual e o elemento material. Aí, como é que você explica, por exemplo, os milagres de conversão da água em vinho? O que quer que seja que Jesus tivesse feito? As curas, porque existia um elemento material e um elemento fluídico, ao qual houve a manipulação. Por isso a gente vê que fica fácil o entendimento de qualquer uma das 2 partes, ou ciência ou religião, se não se unir o seu oposto, vamos dizer assim, ao outro elemento que está na Trindade Universal, dita pela doutrina espírita. Lembra da Trindade Universal? Princípio espiritual, princípio material e, acima de tudo, Deus, Pai de todas as coisas. E a gente não tem como explicar, né? Se a gente não colocar isso, a gente não tem como explicar aquilo que Jesus veio trazer para nós. Então nós vamos lendo agora o 3º parágrafo, que diz assim: demonstrando a existência do mundo espiritual e sua relação com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Abundam nas escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sempre do mesmo ciclo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência e outros do princípio espiritual,
não conseguiram chegar a uma solução racional. Justamente isso que acabamos de falar. A cisão entre a religião e entre a ciência, sendo que essa cisão, cada um está olhando para o seu aspecto. Então, como eu vou explicar, por exemplo, a questão de Adão? Já pararam para pensar? A ciência fala na evolução das espécies, e a gente vê que não é, como é que eu posso dizer, não é possível na história de Adão ter um casal primordial, Adão e Eva, dando origem a filhos, depois família geneticamente meio complicado. Isso é impossível, só se você olhar a abordagem. Então a doutrina espírita, com essa abordagem que nós vamos ver da doutrina espírita, traz tanto que historicamente ali na região era muito pequena e circunscrita, aquela região ali da Palestina, lá do Éden. E eles ali, né, não sabiam de outros povos. Ou a gente pode ver também a teoria dos anjos decaídos. Vocês lembram dela? Em que os espíritos já não tinham mais como continuar em seus planetas de origem, e vindo devido à sua vibração. E foram convidados a virem para o planeta Terra para começar a habitar e ensinar os espíritos primitivos que habitavam aqui na Terra, né? Se a gente não vê as duas abordagens, a gente não consegue entender a história de Adão e Eva. E desse momento surge uma ruptura entre ciência e religião. Ou o mundo sendo feito, por exemplo, em 7 dias, que na realidade a gente vai colocar que são 7 eras geológicas que passaram. E a gente tem a ciência, a gente percebe nitidamente que fecha um ciclo e começa-se outro. E que por intuição Moisés veio falando dos 7 dias, segundo aqui nos fala a introdução. Então a gente continua aqui no 4º parágrafo que diz: essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É exato que ela tira a maioria dos fatos o caráter sobrenatural. Porém, que é o que vale mais? Admiti-los como resultados das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Então a gente acabou de falar então de Adão e Eva, como é que Adão e Eva têm 3 filhos, um mata o outro, né? Caim mata Abel e vai para fora e volta casado. Casado como, né? Como é que se pode ser Adão e Eva? Então ele fala justamente disso, né? Como é que tinha mais gente ali? Como é que é possível casar com quem, né? Justamente disso, a gente então tira o véu da letra, você fica preso apenas o conteúdo da mensagem que nos traz o Antigo Testamento, que é lindíssimo, né? O Antigo Testamento. Então, segundo o texto, diz assim essa obra: cada coisa devido ao seu tempo. Lembrando, na nossa aula passada, a gente vê justamente a comunicação lá de São Luís, que era necessário que tivesse amadurecimento das obras básicas, onde tinha a mediunidade e a relação com a espiritualidade superior, através das psicografias, das psicofonias, mais atuantes, e tinha um valor muito maior. A gente vê, por exemplo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta e os Espíritos respondem. O Evangelho é a mesma coisa. A gente vê a espiritualidade demonstrando muito intensamente o trabalho de entendimento do próprio Evangelho. E como a gente vê na Gênesis, já é Kardec, né? Depois de todo esse trabalho que ele teve da codificação, da catalogação de ideias, de organização do pensamento, por tudo. Aquilo que ele estudou, ele pega e transforma. A Gênese no amadurecimento de tudo que foi trazido pela espiritualidade, né? Tudo que foi trazido pela espiritualidade. Aí já é Kardec como codificador, trabalhando essa ideia, unindo o pensamento científico da época e trazendo para a gente, como positivista que ele era, a união da ciência com a religião, tirando esse grande hiato, esse grande fosso entre os dois aspectos, o aspecto religioso e o aspecto científico. Então, a gente refletindo sobre isso, sobre a importância da obra de juntar a ciência e a religião. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, a introdução. Tenham vontade, tem muita coisa pela frente, não desanime, nós estamos o tempo todo do mundo para a gente conhecer essa obra maravilhosa de Kardec. Vamos ter força, perseverança para os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.